para todo o planeta Terra e agora também pelo Facebook. E hoje é um momento especial, é um momento assim que nós estamos esperando há muito tempo, porque o nosso irmão Cosme vai estar hoje aqui com a gente, junto com o Espírito Superior que está sempre à sua esquerda, Dona Lília, das altas hierarquias, né, dos planetas celestes, vão estar aqui conosco fazendo um programa maravilhoso, porque o tema que foi escolhido é a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E nós queremos, primeiramente, dar uma boa noite ao nosso querido Cosme. Muito obrigado, meu amigo, pela sua chegada aqui. E desculpa porque domingo deu aquele problema da energia. Mas o Equipe de Luzes. Uma boa noite, uma alegria muito grande estar com vocês aqui para conversarmos sobre o Espiritismo. Uma boa noite para todos. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Como diz um amigo nosso, um beijo no seu coração. Nertan, muito boa noite, muito obrigado também pela sua chegada aqui, atendendo ao nosso pedido, meu amigo. Boa noite, Tavares, boa noite, Cosme, todos os amigos que nos acompanham através dessa live, que possamos ter uma noite repleta de conhecimentos, à luz do esclarecimento da doutrina espírita. Maravilha. Meu amigo Desson Soares, boa noite, meu amigo. Como é que vai você? Como é que vai Dona Marília? Boa noite, Tavares. Vai bem, graças a Deus. Boa noite ao amigo Cosme, boa noite, Nertan, e a todos os ouvintes que nos estão acompanhando a abertura desse trabalho. Boa noite a todos. Sigamos com Jesus. Maravilha. Meu amigo Nertan, seja o portador, porque aqui no planeta Terra nós temos que pedir autorização, e a autorização a gente conhece como prece, uma oração. Então, seja o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, para que a gente possa abrir esse trabalho na noite de hoje. Por favor, meu querido. Como eu disse, eu ia buscar uma inspiração. Eu vou pegar minha inspiração, por favor, meu espírito amigo, companheiro fraterno, meu guia, meu mentor espiritual, seu Arlindo Araújo, ex-presidente da Federação Espírita, meu sogro, meu pai, né? É meu inspirador ele, viu, Tavares? Viu, Cosme? Aqui o nosso inspirador. Ai, meu Deus do céu. Então vamos fazer as nossas rogativas a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, para que nesses momentos possamos receber, através da espiritualidade amiga, a intervenção dos espíritos benfeitores a iluminar, a orientar, a guiar o nosso irmão Cosme Massi nessa noite, e que traz o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Queridos, amados, companheiros da espiritualidade maior, a ti intercedemos a rogativa a Deus, nosso Pai, vosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, para que possamos ter uma noite repleta de paz e harmonia em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos pedir agora, muito obrigado, Charlino, muito obrigado. Décio, por favor, o Evangelho da noite de hoje, só a paz de Jesus. Nós vamos estar lendo um pequeno trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição
é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe com dever o amor e a caridade. Então, esse trecho dos ensinos do Mestre Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele nos traz aí uma referência para nossos estudos, para nossa meditação diária, né? De que todos nós, dentro do decorrer da nossa jornada, temos desafios a ser vencidos. E nada melhor do que encontrar nesse Jesus, nesses seus ensinamentos, todo o amparo, né? Toda a sustentação, para nos fortalecer para a nossa caminhada. Esses desafios são provas, que nós devemos passar por elas, tirando dos seus desafios, dos seus metas, e assim, conseguindo caminhar, não pondo mais peso ainda nos fardos que temos. O fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade, né? Então, o jugo é a observância das leis ensinadas por Jesus. Quando buscamos em Jesus, no seu Evangelho, o alívio para os nossos sofrimentos, ele nos conforta. E é assim que nós vamos envolvendo os nossos companheiros, para que sigamos juntos nesse trabalho, em que possamos, ao final, sair mais esclarecidos e fortalecidos para a libertação da nossa própria consciência e o nosso aprendizado diário. Que assim seja, graças a Deus. Devolvo a palavra ao meu amigo Tavares. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Deus que lhe pague. E aí, meu amigo Cosme? O conhecimento de si mesmo. A questão 919 do Livro dos Espíritos, ela é emblemática, porque ela traça no nosso modo de ver um roteiro seguro, firme, para tudo aquilo que nós viemos fazer no planeta Terra, que é a evolução espiritual. Por favor, a rádio é sua, traga a sua verba, o seu conhecimento, que aqui nós iremos beber na fonte viva. Muito obrigado, o programa é seu. Muito obrigado, Tavares. Uma alegria muito grande termos a oportunidade de conversar sobre Espiritismo, em especial sobre esse item tão importante da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Antes da gente entrar propriamente na questão 919, que é o tema deste nosso bate-papo, é importante situar o contexto desta questão dentro da obra O Livro dos Espíritos. Esta pergunta ela está no último capítulo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que se intitula Das Leis Morais. Então, é a parte em que Kardec apresenta as leis morais que devem nortear a conduta do homem, aquilo que o homem deve fazer ou deixar de fazer, obedecendo às leis morais. Então, estas leis morais foram apresentadas nos capítulos anteriores ao capítulo em que se encontra essa pergunta 919. Então, elas constituem, essas 10 leis, o conhecimento teórico necessário para a gente compreender, do ponto de vista teórico, conceitual, o que a gente deve ou não deve fazer e como respeitar essas leis de Deus. Depois de concluir, então, a apresentação dessas 10 leis morais, Kardec propõe um último capítulo, cujo título é Perfeição Moral, onde ele mostra os objetivos, a finalidade. O nosso objetivo, a nossa finalidade é nos aperfeiçoarmos moralmente. Então, ele vai dar nesse capítulo os meios práticos para a gente realizar esse aperfeiçoamento. Porque o meio teórico foi dado nas 10 leis anteriores, onde ele apresenta os fundamentos, os conceitos necessários para que a gente tenha o conhecimento e, a partir deste conhecimento, poder praticá-lo, colocá-lo em prática, utilizando dos meios que ele apresenta neste último capítulo que trata da perfeição moral. Então, é neste capítulo que ele vai mostrar a necessidade do homem dominar as suas paixões para conquistar as virtudes e eliminar os vícios que ele tenha.
E para que ele possa dominar as paixões, vencer os vícios, conquistar as virtudes, ele precisa realizar essa tarefa fundamental que vai ser proposta no item 919, que é identificar em si a sua real natureza moral. O primeiro passo é saber quem eu sou do ponto de vista moral, isso é, quais vícios eu trago em mim, quais paixões eu trago que eu tenho que aprender a controlar, que paixões ruins eu devo eliminar na conquista das virtudes. Então, a importância desta pergunta, porque ela é o coroamento do capítulo, ela vai nos dar a orientação necessária para que a gente identifique cada um em si mesmo aquilo que ele precisa modificar, aquilo que ele precisa transformar em sua natureza moral para caminhar na direção da perfeição moral. Então, veja que essa pergunta 919 está muito bem situada. Ela é a última pergunta deste último capítulo da terceira parte, que leva o indivíduo a buscar os meios para o próprio aperfeiçoamento. Por isso é muito importante essa pergunta, porque agora Kardec deixou de lado toda a questão teórica e caminha agora num processo, num procedimento, num meio para que cada um de nós possa usar esse meio, como nós vamos ver, diariamente, todos os dias, exercendo a tarefa de identificar em si os vícios, os defeitos, para que no dia seguinte possa fazer a sua transformação moral, procurando melhorar em relação ao dia anterior. A grandiosidade da resposta de Santo Agostinho é que ele nos dá um meio factível, não é alguma coisa utópica, algo que a gente pode fazer diariamente. Porque, como nós vamos ver, ao explorarmos melhor com as perguntas que serão feitas aí pelo Tavares e por aqueles que estão participando, a gente vai poder explorar mais cada detalhe da resposta que Santo Agostinho deu. Mas um detalhe que eu quero já deixar claro aqui é a importância de que o meio por ele sugerido é um meio diário, que você tem que colocar em prática todos os dias. Por isso ele fala da importância de você examinar no autoconhecimento o dia que acabou de viver, ou seja, toda noite você interroga a si próprio sobre aquilo que você fez no dia que você teve, para identificar os defeitos, falhas, trabalhar para corrigi-los no dia seguinte. E todos os dias você repetiria o mesmo meio, o mesmo processo, identificar o dia que viveu para melhorar o que é possível no dia seguinte, e assim, cada dia você vai dando um passo na transformação de si mesmo. Então, é um processo muito importante e fácil de execução, porque você não vai examinar a sua vida inteira, mas você vai examinar apenas o dia que acabou de viver, para fazer os ajustes naquele dia, no dia seguinte. Então, Santo Agostinho, na sua lucidez, nos dá, de fato, um meio que todo mundo pode executar durante 15, meia hora por dia antes de dormir. A pessoa pode repensar o dia que viveu, identificando os vícios, os defeitos, os problemas, para corrigi-los no dia seguinte. Então, esse é um ponto essencial que nós vamos ver desta mensagem extraordinária do Espírito Santo Agostinho ao responder à pergunta 919. Então, eu queria fazer só esta introdução inicial para provocar aí o desejo de juntos dialogarmos sobre essa questão muito bem escrita por Kardec, a pergunta, e muito bem respondida pelo Espírito Santo Agostinho. Com você, então, Tavares, para o nosso diálogo. Maravilha. Valeu as preces de Santa Mônica, né, para o rapaz Agostinho, mas o Rui Baldim, ele pergunta assim, não é uma redundância melhorar a si mesmo e me afastar do mal? É a pergunta do nosso irmão Rui. Na verdade, eu vou aqui aproveitar para
vocês aí podem abrir a Kardecpédia, quem está nos acompanhando, abre aí no site a Kardecpédia e veja exatamente como foi feita a formulação da pergunta de Kardec para que a resposta fosse dada. Kardec pede aos espíritos um meio prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nessa vida, de resistir à atração do mal. Por que não é uma redundância? Porque são duas coisas que têm uma pequena distinção, mas uma distinção importante. O melhorar nessa vida significa levar você a buscar um processo contínuo de melhora, mas durante essa sua tentativa de buscar esse processo diário, contínuo de melhoria, é muito comum você ter os altos e baixos, você sofrer o processo de tentação. Por quê? Porque nós trazemos ainda do passado condutas equivocadas, desejos e sentimentos que muitas vezes atraem espíritos que nos atrapalham o processo de progresso. Além disso, a vida oferece as tentações normais que a vida material nos apresenta, com todos os interesses e contextos que vivemos na sociedade, no ambiente em que a gente se encontra. Então, Kardec aqui está pedindo duas coisas: que você possa ter um meio que ajude a você continuamente a melhorar e que dê forças, que dê instrumentos para que você possa resistir a essa tentação que vai ocorrer ao longo do seu processo. Então, Kardec está pedindo um meio que te auxilia nessas duas direções, que mantém você no caminho do mal e que te impeça, de alguma maneira, você sofrer uma queda momentânea quando você está diante das tentações do caminho que vão aparecer ao longo da sua vida na Terra. Então, por isso a importância de separar, para mostrar que tem que ser um meio que tem uma eficácia de manter você constantemente melhorando e dando você recursos para evitar as tentações que você pudesse sofrer ao longo da caminhada. Então, veja que Kardec foi muito exigente. Ele quer, portanto, que os espíritos ofereçam um meio que não apenas seja o mais eficaz, ele tem que ser meio prático, porque não adianta teoria já foi dada nos capítulos anteriores dessa terceira parte. Ele quer o meio mais eficaz, ou seja, o meio que vai dar da melhor forma possível o resultado pretendido. E qual é o resultado? De se melhorar na vida e de conseguir resistir às tentações, às atrações do mal, porque a nossa natureza de espírito imperfeito ainda vai fazer com que a gente tenha que enfrentar essa atração do mal. Então, veja como Kardec foi muito exigente na pergunta que ele formulou. Ele quer um meio que seja o mais eficaz, um meio prático e não apenas uma teoria, e que seja capaz de dar o resultado, de fazer com que a gente melhore dia a dia, sem as quedas naturais que às vezes poderiam acontecer diante das tentações que sofremos, porque ainda somos espíritos imperfeitos e nos vinculamos a sentimentos, emoções e desejos ruins. Então, veja a importância de Kardec colocar todos esses elementos na pergunta para destacar cada um deles como sendo fundamental na resposta que será proposta aí por Santo Agostinho, ok? Ok, meu amigo. E nós temos agora uma pergunta do Eric Tavares, deve ser meu parente, porque Tavares é uma linhagem só, Pacheco. As paixões nos ocorrem de maneiras passivas. Não podemos controlar elas indiretamente, mas indiretamente. Por qual meio podemos fazer esse controle indireto? O conhecimento de si seria necessário para tal? Essa é a pergunta do nosso irmão Eric. Muito boa, Eric. O que são as paixões? São as emoções que a alma sente, que são decorrentes da influência do corpo, que tem a ver com a vida corporal, com os interesses que nós temos na vida corporal, na vida social. Aí são paixões, a tristeza, a alegria, o ciúme, a inveja, o amor, o ódio, a raiva, tudo isso são
paixões ou emoções que surgem na alma decorrentes da influência da matéria, principalmente quando os seus desejos, seus interesses são de alguma forma contrariados, essas paixões se expressam com muito mais força. Por outro lado, para que a gente possa impedir e controlar as chamadas paixões ruins, como ciúme, inveja, mágoa e ódio, eu preciso não apenas saber identificar em mim essas paixões, isso é muito importante, por isso a tarefa do autoconhecimento, ela vai nos permitir, primeiramente, a identificação destas paixões que eu possuo, dessas paixões ruins. Sem identificá-las, eu não vou conseguir combatê-las. Se eu, por exemplo, acho que não sou orgulhoso, não vou combater o orgulho. Se eu acho que não sou invejoso, não vou combater a inveja. Se eu acho que não sou ciumento, não vou combater o ciúme. Então, o primeiro mecanismo do autoconhecimento é a identificação do mal em nós, destas paixões ruins, dessas emoções ruins que trazemos. Por isso, a importância da técnica do Santo Agostinho, de pedir ajuda aos bons espíritos, ao nosso anjo guardião, que nos ajude a identificar em nós esses vícios morais, a importância de usar outros elementos da técnica que ele coloca, que é, por exemplo, você ouvir o resultado daquilo, das suas ações por outras pessoas, saber como as pessoas estão encarando o que você fez, o que você faz. Ou seja, o processo inicial do autoconhecimento é o processo de identificar em você, primeiramente, as paixões ruins que você possui. Feita a identificação, o autoconhecimento também lhe permite encontrar os recursos interiores que você deve utilizar para enfrentá-las, porque aí você vai descobrir em si que recursos possui, seja de conhecimento, seja de outros valores morais que você já tenha conquistado. Então, você identifica também os meios que você possui dentro de você para o enfrentamento dessas emoções ruins. Então, veja, o autoconhecimento fornecendo ao mesmo tempo a identificação do mal e os recursos necessários para que você possa vencer esse mal no dia seguinte, trabalhando todo dia para ir vencendo essas emoções ruins. Daí a importância do autoconhecimento no controle das paixões e na eliminação ou substituição das paixões ruins pelas boas paixões, ok? Muito bem. Aí o seu William Lopes pergunta assim: se não faltar algum dever, que dever é esse? Daí a importância de você ter estudado, William, as 10 leis morais antes. Quer dizer, por que Kardec coloca essa pergunta depois de apresentar as 10 leis morais? Porque são as 10 leis morais anteriores que estabelecem esse conjunto de deveres. Então, quando você estuda a obra na ordem proposta por Kardec, você primeiro aprendeu quais são os deveres. O que é o dever? Aquilo que corresponde à lei natural, à lei de Deus. O homem deve fazer aquilo que a lei de Deus prescreve como um dever para que ele faça. Então, primeiro ele conheceu o dever ao estudar as 10 leis morais. Então, agora, quando ele vai fazer o autoconhecimento, ele vai identificar se ele faltou com algum desses deveres. Aí ele já tem os deveres no plano do conhecimento para poder olhar para a conduta que ele teve durante o dia e comparar. Puxa, vivi assim no dia de hoje, que dever eu faltei? Qual foi a lei natural que eu deixei de cumprir? Qual foi a lei moral que eu violei? E a partir desse momento, ele então, ao identificar onde ele falhou, ele vai tentar no dia seguinte fazer ou cumprir o dever que ele deixou de cumprir no dia anterior, ok? Mais do que ok, como diz um amigo nosso, um super ok. E o nosso irmão Uriel Marques pergunta: Cosme, o resumo da resposta é um movimento contínuo de autoconhecimento. Esse tema está em várias escolas filosóficas e religiosas, mas tem se aprofundado a partir de 1900 com Freud
e com a evolução da própria psicologia como ciência, que é posterior à codificação. Daria para comentar um pouco sobre o que a doutrina trouxe em relação aos avanços da psicologia moderna? Pergunta o nosso irmão Uriel Marques, meu amigo. Eu acho que o grande avanço que Kardec trouxe foi até anterior a Freud. Eu acho que Freud não aproveitou esse avanço, lamentavelmente, várias correntes psicológicas modernas também não aproveitaram o avanço que foi anterior a eles, a próprio surgimento da psicologia moderna, que foi a demonstração de que não é o cérebro que pensa. Não existe uma mente como propriedade de um cérebro. É a alma que pensa, e a alma sobrevive à morte do corpo. E as paixões são emoções da alma, não são emoções do cérebro. Claro que produzidas por influências da matéria, é óbvio. Por exemplo, se você está com fome, é natural, às vezes, isso interferir no seu humor, na sua emoção, mas você sabendo que é uma alma imortal, e Kardec foi quem teve a capacidade de provar que somos uma alma imortal, mas, lamentavelmente, a psicologia seguiu por outra direção. Ela acabou se tornando uma psicologia materialista, onde o próprio Freud, por exemplo, vai defender que o livre-arbítrio é uma ilusão, que não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque, sendo a mente um produto do cérebro, como eu não controlo as reações bioquímicas do cérebro, eu não sei que tipo de pensamento vai brotar na mente, porque vai depender de reações bioquímicas que possam estar acontecendo no cérebro. Ou seja, Freud vai contra qualquer proposta de liberdade e livre-arbítrio. Por quê? Porque você não controla a causa da mente, que é o próprio cérebro. Então, por isso eu acho que acabou indo para um caminho muito diferente do caminho proposto por Kardec, que é o caminho de levar a sério, com todas as suas consequências, a tese de que somos uma alma imortal, que vivemos antes, que trazemos emoções, sentimentos, conhecimentos, tendências instintivas de outras existências, que os vícios ou virtudes não fazem parte apenas desta existência, não depende apenas de como vivemos na infância, do que aconteceu conosco no útero materno, na educação no lar. Isso é parte do processo, mas não é nem a parte mais importante, porque a parte mais importante é a experiência pretérita da alma que viveu antes, que cultivou virtudes, vícios e conhecimentos, e que traz consigo o resultado de toda a experiência vivida em vidas anteriores. Então, lamentavelmente, a psicologia seguiu por um caminho que eu acho bastante equivocado. Em algum momento, ela vai ter que cair a ficha e voltar a considerar o trabalho admirável de Kardec e dos Espíritos, quando mostram que nós somos uma alma imortal, não somos uma tábula rasa que depende de um cérebro, de reações químicas, mas somos uma alma imortal, anterior a este corpo e posterior a este corpo. E, é claro, sabemos que o corpo influencia, mas essa influência não é a causa mais importante para o processo de controle das emoções, das paixões, para o progresso da alma. Então, infelizmente, foram caminhos distintos. A psicologia acabou indo para uma linha materialista, exatamente por não aceitar a tese de que somos uma alma imortal que vivemos antes, trazendo toda a experiência pretérita e que vamos continuar vivendo após a morte do corpo, ok? Mais do que ok, meu amigo. E agora o nosso irmão Tavares, o Eric, volta a perguntar: a utilização da prece é um meio de conhecimento de si, tendo auxílio do nosso anjo guardião, dado que por nosso orgulho podemos errar na nossa autoavaliação? A prece é importante, meu amigo Cosme? Eu diria que uma verdadeira prece, como os espíritos vão colocar, tem que ter essa característica, como eles vão colocá-la no capítulo da Lei da Adoração, do Livro dos Espíritos, a primeira lei moral, quando os espíritos recomendam isso, quer dizer, uma verdadeira prece, uma prece tem que ter esse papel de um autoconhecimento, em que, quando eu me coloco em sintonia com Deus e com meu anjo guardião, eu esteja preparado para ouvir
desse amigo espiritual, as sugestões, as inspirações, para identificar em mim as minhas fragilidades, buscando ser cada dia melhor. Então, o papel da prece, como você observou, é fundamental para isso, porque é o elo de ligação entre o espírito e o seu anjo de guarda, que é um espírito superior. Então, este meio de ligação é fundamental, como você observou. E quem não faz assim durante a prece precisa melhorar a sua própria oração, fazer com que a oração permita identificar primeiramente em si aquilo que ele precisa melhorar, antes simplesmente de apenas pedir ou de agradecer. Ele deve aproveitar a prece para ser um processo de identificar em si mesmo aquilo que ele precisa para crescer, para avançar, ok? Ok, é aquela prece que o André Luiz fez, né, naquele momento sublime em que ele foi ajudado lá no umbral, né? É a prece feita com amor. Aí a pergunta vem agora do Rui. Como reconhecer cada uma das paixões em nosso mundo íntimo? Muito boa. Esse é o desafio do autoconhecimento, Rui. É por isso que não tem uma sugestão simples, a não ser essa que o Santo Agostinho dá. Ela é simples como meio, mas cada um tem que aprender a fazer isso por si só. Não tem como a gente dizer, olha, você faz assim. Você faz o que o Santo Agostinho te recomenda, pela prece, pela oração, examinar o dia, pedir ajuda ao anjo guardião para identificar aquele sentimento. Porque é muito comum, por exemplo, se a gente é ciumento, achar que não é ciumento. Se a gente é orgulhoso, achar que não é orgulhoso. Se é invejoso, achar que não é invejoso. Então, o processo significa olhar para dentro de si, ver como a sua conduta interfere nas pessoas que estão ao seu lado, como as pessoas observam você, falam de você, prestar atenção na opinião daqueles que não gostam do indivíduo. O indivíduo tem que prestar atenção, ouvir o inimigo, como diz Santo Agostinho, os comentários que são feitos, que pode ter um fundo de verdade, pode ser que a gente está dando motivo para que as pessoas não gostem da gente, para que as pessoas nos tratem e nos chamem de invejoso, de orgulhoso, de egoísta. Então, a gente precisa estar aberto a ouvir as críticas alheias, que é o processo de fazer essa identificação que o Santo Agostinho nos apresenta. Quando eu olho para o meu dia, falo, oxa, como é que eu vivi hoje? Olha, aquela pessoa, minha esposa, minha filha, o meu amigo ficou aborrecido hoje comigo, disse aquilo, ficou irritado, ficou triste. Nesses momentos, você começa a refletir, o que eu fiz para deixar aquela impressão, para produzir aquele ambiente ruim? Então, é um esforço de você fazer essa análise. Claro que conhecer um pouco também as características essenciais desses vícios também ajuda. Saber um pouco o que é inveja, o que é o ciúme, o que é a mágoa, o que é a raiva, o que é o ódio, também lhe ajuda a fazer essa identificação. Mas mais importante é como o Santo Agostinho está dizendo, veja o resultado da sua ação. Veja como os amigos, os conhecidos, as pessoas queridas, os inimigos, as pessoas do ambiente de trabalho, aquele dia que você viveu, qual foi o resultado que você deixou naquele dia? Como as pessoas se sentiram? Quais foram as reações que elas tiveram à sua conduta, à sua ação? Então, ao fazer isso e ter a coragem, a humildade de olhar para si, para tentar identificar isso. E, na dúvida, como diz Santo Agostinho, perguntar sinceramente ao seu anjo guardião, eu fui egoísta hoje? Eu fui ciumento hoje? Me pareceu que eu fui? Olha, e você vai ter a ajuda desse espírito especial que certamente vai fazer você pensar no contexto e te ajudar a identificar que naquela ação você foi grosso, você foi grosseiro, você foi egoísta, você foi orgulhoso, você agiu com prepotência, com arrogância. Então, você vai conseguir identificar isso. É um processo individual.
Cada um tem que aprender a fazer isso, criar a própria estratégia, seguindo essas orientações aqui gerais do Santo Agostinho. Cada um tem que aprender a fazer. É um processo de autoaprendizagem, em que você vai descobrindo por si mesmo como identificar esses vícios morais que você traz desde vidas anteriores, ok? Ok, nós temos aqui a pergunta do nosso irmão, deixa eu só ir aqui. O Vinícius, vamos botar aqui para que todos possam ver, ele acha interessante, na metodologia de Santo Agostinho, a utilização de perguntas para conhecermos a natureza e o móvel de nossas ações. Agora é preciso a perseverança, não, Cosme? Como agir para virar um hábito saudável, né? Oi, Vinícius, você observou duas coisas importantes na resposta de Santo Agostinho. Tem tantas, mas você observou também duas importantes. A primeira é a forma da pergunta. Porque quando você pergunta, você pede a si mesmo uma resposta. Por isso, a forma interrogativa, ela desempenha um papel importante no autoconhecimento. Se eu viro para mim mesmo e pergunto, fui egoísta hoje naquela ação que eu vivi, naquela situação ali que eu vivi com a mulher, com os filhos, com o amigo, com os colegas de trabalho? Quando você pergunta, fui egoísta hoje, você vai ter que dar uma resposta. Então, veja como a forma interrogativa tem uma força, porque você vai ter que dizer, fui ou não fui? E, na dúvida, você ainda pode perguntar ao seu anjo de guarda, será que fui egoísta naquele contexto? Será que fui ciumento? Então, veja que você percebeu, e Kardec, no seu comentário à pergunta 919, ele fala exatamente uma das questões que ele observa, esta forma interrogativa, como sendo essencial para que você dê uma resposta. Então, esse é um ponto inicial. E também te vai criando um certo ordenamento. É algo que vai criando uma ordem no seu processo de aprendizagem, porque você tem que responder essa pergunta, agora a outra, agora mais uma. Ou seja, você não fica com a mente vazia, livre, porque é muito comum, quando o indivíduo resolve fazer o autoconhecimento, ele chega à noite, ora, começa a orar e já dormiu. Vai dizer o assim seja até depois que já dormiu, porque ele não consegue, ele vai deixando, vai relaxando. Com a pergunta, não. Quando ele faz a pergunta para si mesmo, ele vai ter que dar uma resposta. Isso ajuda a manter-se recolhido no objetivo de fazer o autoconhecimento naquele dia. Então, a forma interrogativa é fundamental. A outra coisa que você percebeu é que toda mudança de vício para virtude, e esse é o objetivo, é um hábito, porque os vícios são hábitos, as virtudes são hábitos. São ações constantes e permanentes. Daí porque essa tarefa de autoconhecimento ela tem que ser diária, permanente. Por quê? Para que ela vire um hábito e que você possa, ao praticar o que o autoconhecimento recomenda aqui, você vai corrigindo todo dia. Então, vai criando o hábito de corrigir o erro todo dia. Então, é um processo de persistência, de perseverança. Por isso, Santo Agostinho, na sua resposta, vai ter que dar um fundamento que justifique isso. Por isso, ele é muito importante no seu último parágrafo, quando ele vai discutir por que você deve fazer isso. Porque como isso é hábito, vai dar trabalho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você precisa ter uma razão para fazer isso. Você precisa ter uma boa razão. É por isso que Santo Agostinho, na sua resposta, vai tratar da importância do conhecimento espírita que lhe deu a certeza de que você é um espírito imortal e que, ao fazer isso, você está ganhando muito para a sua vida futura. Que é assim que você vai construir uma vida futura como alma muito mais rica e muito melhor de felicidade para você. Então, você tem agora um argumento forte. Trata-se de definir o seu futuro como alma. Trata-se de definir para onde você irá como alma. Então, se é o futuro que está nas suas mãos, então você tem um argumento forte para ser persistente. Enquanto que o materialista poderia bem dizer, mas para que eu vou fazer esse esforço todo dia? Eu vou morrer mesmo amanhã, vai acabar tudo.
Então, veja o problema da pergunta anterior de uma psicologia materialista. Por que eu vou fazer esse esforço se eu vou morrer amanhã? De que vale a pena esse esforço se a vida vai acabar com a morte? Se as pessoas todas vão morrer? Se as pessoas queridas vão morrer? De que adianta todo esse esforço? Então, o Espiritismo te dá o argumento forte para que você seja persistente, porque você sabe que não está construindo algo para daqui a 5, 10, 11 anos, 20 anos que durasse a sua vida corporal. Você está construindo algo para toda a eternidade. Por isso, ele faz a comparação com o balanço moral, né? Com o balanço material. É mais importante fazer esse balanço da vida moral do que você cuidar da vida material, que vai acabar daqui a pouco. Não que a vida material não seja importante, é mais importante. É mais relevante cuidar da vida moral, porque é para a eternidade, do que cuidar da vida material. Cuidar da vida material é importante, mas algo mais importante ainda é cuidar da vida moral, porque você estará cuidando da sua vida eterna, ok? Ok, meu amigo. E nosso irmão Delcio Norberto pergunta assim: sempre ouvimos falar, não é bem uma pergunta, é quase uma afirmação. Ouvimos falar sobre homens virtuosos. O Espiritismo oferece ferramenta para identificarmos uma ação virtuosa. Gratidão. Nosso Isso irmão. mesmo. O Décio lembrou muito bem. O Espiritismo nos dá, porque, primeiramente, o Espiritismo reforça aquilo que alguns filósofos das virtudes já haviam identificado, que a virtude é uma ação no bem, mas desinteressada. Então, a ação no bem pode não ser virtuosa se ela tiver algum interesse, algum ganho por trás dela. Se o indivíduo agiu para ser reconhecido, se agiu para ser admirado, ou se agiu pensando que vai para um céu, ele está agindo por interesse. A ação virtuosa é quando a ação no bem se dá por amor mesmo, por respeito ao bem. Você faz isso para agradar a Deus e ao próximo, não importa se você vai ganhar ou perder alguma coisa. Então, a ação virtuosa é a ação que nós temos que fazer o esforço para conquistar, e graças ao Espiritismo, a gente tem, como observou aí o Décio, as ferramentas para sair simplesmente da ação do bem e ir além da ação do bem, não a quem, ir além, indo em direção à ação no bem desinteressada, que é a ação virtuosa, ok? E aí nós temos uma pergunta do nosso irmão Gilberto Cosme. A pergunta 619 do Livro dos Espíritos tem como título o conhecimento da lei natural. Indaga se a todos Deus facultou os meios de conhecer sua lei. Na pergunta 919, trata do conhecimento de si mesmo. Qual a relação entre esses conhecimentos? Muito boa a questão colocada. Primeiro, a gente tem que observar que, sendo Deus a inteligência suprema, ele é uma inteligência. Como o espírito também é um ser inteligente, daí a característica fundamental. Esse é um atributo fundamental da alma, a capacidade de ser inteligente, de pensar, de aprender. E Deus fez as leis para que os seres inteligentes pudessem conhecer. Por isso ele é tratado pelos Espíritos como a inteligência suprema, o que nos permite, então, conhecer a lei natural, porque Deus fez as leis apropriadas ao conhecimento de outras inteligências além da dele mesma. Por isso, nós somos capazes de conhecer essa lei e vamos conhecendo ao longo do tempo. E a tarefa do autoconhecimento é uma tarefa fundamental, porque se nós conhecemos a lei, e podemos conhecê-la, como eu disse, já estudando as leis morais de Kardec, ali de O Livro dos Espíritos, ou de outros autores que já apresentaram as leis fundamentais morais para uma vida feliz. Quando eu realizo esse conhecimento, o que eu faço é comparar a minha ação com aquilo que está na lei natural. E essa capacidade de fazer essa comparação entre o que eu trago em mim, entre aquilo que eu sou, minhas ações e a lei,
é uma capacidade que Deus nos deu como espíritos inteligentes. Então, a gente consegue, de um lado, conhecer a lei, do outro lado, identificando minhas ações e meu mundo interior, eu olho agora para os dois e digo, olha, minhas ações, meu mundo interior estão de acordo com essa lei que eu sou capaz de conhecer? Se estão, eu estou no caminho certo. Se não estão, eu tenho que fazer ajustes para colocar o meu mundo interior e minhas ações de acordo com a lei natural. Então, é muito importante essa pergunta que mostra a vinculação entre essa capacidade de conhecer a lei de Deus que Deus nos deu e a nossa capacidade de compará-la com o nosso mundo interior e com as ações que a gente praticou naquele dia, como recomenda Santo Agostinho, naquele dia que acabamos de viver, fazendo isso todos os dias, ok? Certo. O Eric volta a perguntar: a psicologia moderna perdeu a raiz etimológica e se encaminhou para o materialismo. Perfeito, Cosme? É isto? Exatamente. Esse é um caminho que a academia, em geral, aqui, claro que provavelmente, com certeza, existem psicólogos, pessoas que não são materialistas, mas a dominante, a chamada academia dominante das psicologias, são materialistas. Eu mesmo fui chefe de departamento de psicologia quando estava na Unesp. Fui durante um período lá na Unesp, Marília, que tinha lá um departamento de psicologia. E a gente acompanha hoje diversas universidades em que isso ocorre. Por quê? Porque seguiram uma linha muito mais freudiana, que foi, de fato, o grande pensador nessa área, e Freud nunca escondeu, nem nos seus textos, de forma nenhuma, a posição dele materialista, de que, na verdade, o homem é um cérebro que pensa, que o pensamento é um produto do corpo. Então, essa foi a linha dominante. Eu acho que aí está um grande equívoco, e não sei quando isso vai ser alterado, quando essa hipótese materialista, que é uma hipótese metafísica, ninguém conseguiu provar essa hipótese de que a mente é um produto do corpo, isso é uma hipótese metafísica que não tem nenhuma prova, nenhuma demonstração, por isso a gente chama uma hipótese que a academia assumiu. E a gente, como espírita, sabe que essa hipótese é falsa, que o espiritismo deu, por meio dos trabalhos de Kardec, a demonstração muito bem construída de que somos uma alma imortal. Portanto, essa hipótese metafísica, para mim, é uma hipótese falsa. E, em algum momento, a verdade tem que prevalecer, e a visão de que nós somos uma alma que pensa e não um corpo que pensa, um dia será considerada como a visão verdadeira e dominante. É o que eu espero, e espero que não demore muito, porque o materialismo faz um desastre muito grande na sociedade, aquilo que levou Kardec a dizer que o espiritismo é o principal antagonista do materialismo, aquele que tem que mostrar o grande equívoco dessa hipótese materialista de que o homem é um corpo que pensa, ok? Obrigado pela questão. E o William diz assim, a Josiane pergunta: identificar o que posso ter obrado contra o próximo e contra mim mesmo, eu entendo. Mas o que seria ter obrado contra Deus? Parece que é o que ela não entende. Muito boa pergunta. Apenas para ser mais simples, né? Quando você vai olhar, por exemplo, a sua ação na natureza, você já tem aí uma primeira resposta. Você não vive só com seres humanos, você vive numa natureza. Então, todo o seu comportamento ante a natureza que você vive é um comportamento, se for contrário à lei de Deus. Por isso, a preocupação de Kardec ao formular as leis naturais, colocarem as leis que regulam também a conduta com respeito a Deus. Então, observa como a gente se comporta com os recursos que a gente conquistou. Olha, algo incrível. Como Deus nos deu um corpo e nos deu condições de ter recursos, se você faz mau uso desses recursos, se você utiliza mal esses recursos que estão à disposição, todos os recursos naturais que a natureza lhe coloca, mais os recursos que você trouxe consigo, que são os talentos que Deus lhe permitiu conquistar e exercer, você, se faz mau uso desses recursos e desses talentos,
você estaria indo contra Deus. Então, veja que Kardec procurou, ao formular as 10 leis morais, colocar essas 3 dimensões. Porque, às vezes, quando olhamos só a conduta com respeito ao próximo, a gente esquece que o próximo não é só aquele indivíduo, mas tem também todo um outro contexto em volta que diz respeito ao meu relacionamento com aquilo que é da natureza, aquilo que são os recursos que Deus me colocou às mãos. Se eu deixo de praticar também a lei da adoração, que é um dever fundamental, se eu deixo de entrar em sintonia com Deus para ter as melhores inspirações e ter condições de fazer o melhor, eu estou indo contra, porque se Ele me deu esse recurso poderoso de, ao usar os meus recursos, eu tenho a orientação de como fazer os melhores usos possíveis, que a prece me dá isso, eu estou também indo contra Deus, eu estou deixando de cumprir uma lei tão importante, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de agir, de fazer o melhor, porque a gente não recorre a essa lei tão importante, lei da adoração. Que a gente esquece de pedir ajuda, orientação, força de Deus para fazer o melhor de nós. Nesse momento, nós estamos indo contra Deus, porque estamos deixando de fazer o melhor uso possível dos recursos que Ele nos colocou à disposição, ok? Muito bem. O nosso irmão Francisco Bigode é lá da Califórnia. Ele pergunta: essa pandemia seria um sinal dos tempos, indicação de uma data marcada da transformação do planeta para regeneração? Estaria aí o começo dessa regeneração, meu querido Cosme? Penso que não, até porque se a gente recorre à geração nova, lá na obra Gênesis, os tempos são chegados, na obra Gênesis, Kardec deixa claro que esse processo de evolução, de transformação do mundo, é um processo muito longo e que já teria começado bem antes do Espiritismo. Então, é um processo que já começou há um bom tempo atrás, com a encarnação dos grandes missionários em todas as áreas do conhecimento humano, que vieram fazer revoluções ao longo lá de todo o iluminismo, que vieram revolucionar a capacidade de pensamento, de ciência, de filosofia, que trouxeram renovação no pensamento sobre liberdade, respeito ao outro, estabelecendo os direitos humanos, combatendo preconceitos. Então, é um processo que já vem há muito tempo e ainda vai demorar ainda um bom tempo. Então, é um processo longo, não tem um momento específico, uma doença como esta ou qualquer outra, e nós já estamos vivendo com isso, a gente não para pensar. Quantas pessoas morrem de dengue? Quantas pessoas morrem de várias outras doenças? São milhares de pessoas morrendo em todos os lugares do planeta por diversos tipos de doenças diferentes. Isso é parte do trabalho, do jogo da matéria, do corpo perecível. Então, isso está dentro de um processo natural de saúde e doença que ocorre ao longo do tempo. Mas esse processo de evolução, de transformação do planeta, que, como dizem lá os espíritos, já começou bem antes, é um processo que só Deus sabe quando ele terá concluído. A gente não ousaria colocar datas e prazos, porque depende do livre-arbítrio humano, depende do esforço da sociedade, cada um para construir um mundo melhor. Então, é um processo. Eu vejo essa pandemia, como outras que já tivemos, e como várias doenças, que às vezes as pessoas não falam, as diversas doenças, que já existem há muito tempo e que matam milhares de pessoas por ano no mundo inteiro. Então, é um processo natural de vida e morte. Daqui a pouco isso passou, e daqui a pouco virá outras doenças, outras epidemias. Isso faz parte de um processo natural da vida. Vida e morte estão sempre juntas o tempo todo, ok? Muito bem. Nós temos aí o Uriel de novo. Ele pergunta assim: a reflexão que Santo Agostinho propõe é um movimento intelectual, e ali ele orienta a rogar a Deus e ao anjo guardião para que nos esclareça a identificação. Então, temos que aprender a ouvir essa resposta. Como evitar se laridificar com o intelecto ligado o tempo todo e não conseguir ouvir as orientações do alto? Olha, Uriel, é praticando que você vai descobrir como funciona.
Se você todas as noites orar, olhar o seu dia, pedir o anjo de guarda e se abrindo, você vai descobrindo como dar espaço para ouvir a orientação. Isso é um processo de educação que você faz por treino. Então, quem pratica isso todo dia vai aprendendo a ouvir e não apenas a falar mentalmente, ou seja, não apenas ficar ele próprio ouvindo os próprios pensamentos, mas dando espaço para que outros pensamentos surjam e a saber prestar atenção neles. Allan Kardec costuma dizer que principalmente aqueles pensamentos que surgem sem que você concordasse, que às vezes são diferentes do que normalmente você pensaria. Então, saber a prestar atenção nisso, ouvindo esse anjo de guarda, é um processo de treino, viu? Não é alguma coisa que você conquista sem treinar, é como nadar, por mais que uma pessoa possa dar orientações, e se você não cair na piscina e começar a fazer os treinos, você não adquire o jeito. Aqui é também, você tem que pegar esse jeito de, por meio da prece, por meio do diálogo, aprender a dar espaço a esses pensamentos que o anjo de guarda lhe vão sugerir. E que nem sempre serão diretos, a ponto de você identificar. Você vai identificá-los muito mais pela qualidade, pelo conteúdo deles, do que propriamente por uma terceira voz, ou por uma segunda voz, que você ouvisse e você identificasse. Agora eu vou parar e vou ouvir meu anjo de guarda. Não é assim o processo. Você vai aprendendo a identificar muito mais pela qualidade, pelo conteúdo, e por aquilo que você realmente pensa. Você vai ver como, às vezes, vai muito além do que você, naquele momento, sozinho conseguiria chegar. Então, o que eu posso dizer para você, pratique que você vai descobrir. Eu pratico isso há muitos anos e fico surpreso com, às vezes, as respostas que eu escuto. E, às vezes, eu não escuto aquilo que eu gostaria de ouvir, não. Esse também é um outro elemento, às vezes não bate com o que você gostaria, às vezes você gostaria de ter uma concordância e o que vem para você é algo que às vezes lhe chama atenção. Então é um exercício, tem que ir praticando e não precisa ser médium no sentido ostensivo ou específico da palavra para ter isso. Kardec deixa isso claro, ouvir o anjo de guarda, todos os espíritos podem ouvir, tá? Dessa forma que eu estou falando, nem muitas vezes não é nem direto, como se fosse uma segunda voz, mas você capta o pensamento dele misturado com os seus, e você vai aprendendo a valorizar nesta mistura aquilo que você deve considerar como sendo o mais importante. Então, é um exercício, pratique, treine, que você sozinho vai descobrir exatamente como fazer, como prestar atenção nas ideias que lhe são sugeridas, ok? Certo. O Hélio, ele, não é uma pergunta, ele diz assim, é sempre muito bom ouvir o Cosme, perseverar no esforço de criar hábitos no bem, é uma tarefa hercúlica, lembrando aí os 12 trabalhos de Hércules, né? É verdade, Hélio, exatamente porque, como espíritos imperfeitos que somos, nós cultivamos durante muitas existências os vícios, alimentamos esses vícios. Então, você imagina, a gente foi alimentando a inveja durante muitas existências. Então, diante do sucesso alheio, diante do crescimento do outro, isso às vezes incomoda o invejoso. O invejoso olha o crescimento do outro e se sente incomodado, que é típico da inveja. Então, nós fizemos isso durante muito tempo, porque a gente sempre viu no outro, ao longo da história, um competidor, alguém que está tomando o nosso espaço, alguém que pode impedir que a gente cresça mais, que a gente se desenvolva mais. Como olhamos para o outro como um inimigo, isso tem a ver com a própria vida corporal, ao longo das diversas encarnações em mundos corporais, em que, na luta da sobrevivência, o homem passou a olhar o outro como um problema, como um competidor a ser enfrentado, não aprendeu a olhar para si mesmo como o problema. Ele tem que combater a si mesmo e não ao outro. Como a gente se habituou a sempre achar que o problema são os outros, como vai dizer
alguns filósofos, como o Sartre, os problemas são os outros, a gente tem muita dificuldade de vencer esse hábito de sempre achar que os outros são o problema e não nós. Então, a inveja nasce disso. A gente se incomodou tanto com o sucesso alheio ao longo de muito tempo. E é difícil agora, diante do sucesso alheio, a gente não se sentir incomodado e que muitas vezes esse incômodo leva o indivíduo invejoso a denegrir o outro, a falar mal do outro, a tentar tirar o tapete do outro, a atrapalhar o sucesso do outro. Nós vemos, por exemplo, para citar um exemplo bem concreto, para que vocês me ouvem, o exemplo da política. A política é praticamente alimentada pela inveja. Veja se um político elogia o outro se for de outro partido. Veja se um político procura ver o bem nobre do outro concorrente. Não, ele vê defeitos. É uma cultura em que a gente, ao invés de buscar dar as mãos para que todos cresçamos, a gente se incomoda com o sucesso alheio. Isso é próprio da inveja. Então, como vencer isso? Não é fácil. A gente sempre fez assim, tem que mudar fazendo o contrário todo dia. E às vezes você enfrenta, no dia seguinte a inveja vem de novo, você enfrenta, e vai demorar um tempo até que, de tanto enfrentá-la, você consegue dominá-la e depois abandoná-la. É um processo longo de esforço de cada um. Como você lembrou, um esforço que é possível de ser feito, basta que a gente tenha, como vai dizer os Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo no item sobre paixões, basta que a gente tenha vontade firme de ser melhor cada dia, ok? A Sueli Lemos, o orgulho é o maior vício moral que impede esse movimento de autoconhecimento, meu amigo Cosme. Muito boa, Sueli. Infelizmente, né? Mas você está certo, os espíritos observam isso, porque o orgulho faz com que a gente veja o que nós não somos. O que caracteriza o orgulho é uma visão equivocada de nós mesmos. A gente olha e só vê coisa boa na gente. É Jesus na sua grandiosidade, né? A gente não consegue ver a trave no próprio olho, né? Mas a gente consegue ver o cisquinho que está no olho do outro, né? Então, o orgulho nos cega, exatamente como essa metáfora da trave, que nos cega observar a nós mesmos. Por quê? Porque ele nos cria uma noção de personalidade, de persona, que é muito forte. Por exemplo, nessa existência eu tenho uma personalidade, eu sou Cosme Massi. A personalidade Cosme Massi tem um currículo, né? Tem uma vida social, econômica. Essa personalidade é perigosíssima se eu passo a achar que isso é muito importante. Se eu esqueço que eu sou uma alma imortal, como qualquer outra pessoa, que aquela pessoa que está ali me servindo num trabalho bem mais simples do que o meu, que não tem a personagem, não está vivendo o mesmo personagem que eu, porque eu estou com uma personagem doutor, num cargo importante, e aquela pessoa assim está na personagem de um servidor. Se essa personagem passa a tomar conta de mim, e eu esqueço que eu sou uma alma imortal, como aquele que me serve, e como alma imortal, me cabe servi-lo do mesmo jeito que ele me serve, aí eu começo a enfrentar o orgulho. Da importância que Santo Agostinho coloca da gente enfrentá-lo, porque é ele que nos impede no autoconhecimento. É ele que deturpa a nossa forma de olhar para nós mesmos. E é claro, se eu olho para mim mesmo de forma equivocada, com essa trave, eu deformo a minha visão do outro. E aí eu passo a achar o outro menos importante que eu. Por quê? Porque no personagem há importâncias diferentes entre personagens na vida corporal. Entre quem manda e quem obedece, quem tem um título, quem não tem, quem é rico, quem é pobre, são personagens. Então, se esses personagens me dominam,
eu tenho uma visão equivocada do eu genuíno, da alma, daquilo que eu sou. E esta visão equivocada me impede identificar em mim os vícios. E aí a gente fica acreditando no personagem. Aí o indivíduo desencarna achando que ele é doutor depois da morte, que ele é um rei, que ele é uma rainha, que ele é um ex-presidente, um ex-CEO de uma grande empresa, ele acaba se iludindo com os personagens que ele viveu. Daí o perigo, né? O perigo de não conseguir enxergar para si, identificando o ciúme, a inveja, a mágoa, o ódio, a raiva, o desamor, o egoísmo, o orgulho. Tudo isso impedido por esse vício que você lembrou bem, esse vício que deforma a nossa imagem de nós mesmos, porque faz a gente acreditar demais no personagem, esquecendo que todos somos iguais perante as leis de Deus, porque somos todos espíritos imortais, ok? Muito obrigado pela questão. Cosme, o Valdomiro ele faz duas observações. Acho que o amor é algo mais poderoso. E em seguida ele diz o seguinte: se você não amar o próximo, a ação não acontece. Muito bom, Valdomiro. Na verdade, se você não ama o próximo, até você pode fazer o bem, mas não está sendo virtuoso, né? Que como a gente observou na pergunta anterior, o objetivo do amor, desse sentimento por excelência, é fazer com que você pratique a lei de Deus desinteressadamente, por amor, e não para ganhar ou perder alguma coisa. Sem amor, a gente até pode fazer o certo, fazer cumprir a lei, mas não seremos virtuosos, não daremos o salto na escala espírita, porque aprendemos a agir apenas por interesse. E amanhã, uma tentação forte no caminho pode contrariar o nosso interesse, e a gente deixa de fazer o certo, porque a gente não tinha conquistado o amor. Se a gente conquista o amor, a gente vai conseguir fazer o certo, mesmo que os interesses sejam contrariados. Mesmo que eu perca, eu continuarei fazendo o certo, porque eu desenvolvi esse sentimento de excelência que você lembrou aí, de amor, que Jesus coloca de uma forma especial, ok? Maravilha. O Décio volta a perguntar: como podemos entender a autoridade da doutrina espírita lá no controle universal do ensino dos espíritos, que está na introdução do livro dos Espíritos? Abraço a Cosme e a Lilian. Um grande abraço, Décio. Essa é uma questão importante. Kardec, lá no Evangelho, como você lembra, explica esse critério da concordância, e ele resume esse critério em dois princípios, e como o nosso tempo é curto, é importante frisar apenas o primeiro dos meios, que, no meu entender, é o mais importante do controle universal, que é a análise racional de toda a comunicação que venha dos espíritos. Isso é algo fundamental no critério do controle. Não aceitar um pensamento que esteja contra a lógica, contra a razão, contra o conhecimento já adquirido e bem fundamentado. Por isso, o Kardec coloca a importância de se analisar tudo que venha, porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, diz Kardec. Tem espírito de todos os níveis, e o nome não é garantia da superioridade de um espírito, porque lembra Kardec no capítulo da identidade dos espíritos, que há falsários no mundo espiritual como usar na Terra. Há espíritos que não têm nenhum escrúpulo em assinar nomes de grandes espíritos. Então, a gente nunca pode confiar na assinatura, a gente tem que examinar o conteúdo da mensagem. Por isso, Kardec coloca a importância da razão, do conhecimento, da lógica, do bom senso, de comparar com o conhecimento já bem estabelecido antes de aceitar um pensamento qualquer que venha dos espíritos. Daí porque eu costumo, vocês que me acompanham sabem, usar a metáfora do catar feijão. Uma mensagem, um livro, um texto ditado pelos espíritos é como um saco de feijão. Você vai ler usando da lógica, da razão, comparando com aquilo que está bem fundamentado na obra de Kardec, e vai separando. Esse aqui é um feijão bom,
você come e fica com ele. Esse aqui é um feijão guichado, você deixa de lado. Isso aqui é uma pedra, algo que contraria a lógica, algo que contraria a ciência, que está bem fundamentado, algo que contraria a ciência espírita, é uma pedra. Então, você pode pegar esse saco de feijão e aproveitar o que tem de bom, sem fazer índex, sem falar mal de quem escreveu a mensagem, sem agredir o autor da mensagem, porque senão você estaria faltando com a caridade. Quem agride o outro, seja um homem ou seja um espírito, quem ofende o outro, seja um homem ou seja um espírito, você está faltando com a caridade. Então, você cata feijão. Aí você extrai aquilo que é bom de uma mensagem, separando aquilo que é ruim. E assim você vai aprendendo a comer bons feijões. Porque mesmo espíritos imperfeitos têm bons feijões misturados numa mensagem com coisas ruins. Eu costumo dizer, se espírito imperfeito não pudesse dar alguma coisa de boa, eu ia encerrar aqui já essa live e dizer para vocês, ó, vai todo mundo embora para casa, porque o Cosme é um espírito perfeito, se eu não posso deixar algo de bom para vocês, então vamos encerrar essa live aqui, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Então, mesmo nós, espíritos imperfeitos, às vezes em nossos textos, em nossas palestras, em nossos artigos, a gente tem coisas boas misturadas com outras coisas. Por isso que catar feijão é até uma recomendação de indulgência para com nós mesmos, que é a recomendação da caridade. Indulgência para com as faltas alheias, porque todos nós, espíritos imperfeitos, precisamos de indulgência. Então, indulgência é para com o indivíduo, para com a pessoa, não é para com o texto. Com o texto, rigor da lógica, da busca da verdade. Tem um errinho, esta frase, esse parágrafo está mal, deixa de lado. Esta frase, esse parágrafo está bom, fica com ele. Então, com o texto, todo o rigor da lógica, mas sem faltar com a caridade para com o autor do texto, ok? Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta relativamente grande, que é do Nertan Jucal, que fez a prece. Ele diz: o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade. Claro que este efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verifica gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz aquele que tem se tornar melhor, mais benigno, indulgente, para com os semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade. De que serve ao avarento? Então, ele está perguntando basicamente isso. Se esse conhecimento, se você continua sendo avarento, continua não sendo benigno, isso vai servir para alguma coisa no futuro ou na vida atual? Muito importante, aliás, esse texto aí que ele coloca de Kardec é um texto muito importante. A gente só vai mudar a humanidade quando a maioria dos humanos ficarem melhores. Não vamos esperar uma sociedade melhor milagrosamente, como se alguém pudesse dar um soco na mesa, baixar uma lei, uma ordem e o mundo mudar. Há muitas pessoas que acham que vão mudar o mundo pelas leis. Chegou uma lei e o mundo se transformou. Se fosse tão fácil assim, as leis humanas em muitos países são muito boas. E daí? Nós só vamos mudar a sociedade quando os homens mudarem. Nós só vamos fazer uma transformação social definitiva quando os homens praticarem a lei de Deus. Deixarem de ser menos egoístas, procurarem ser mais caridosos, praticar o bem, ser menos gananciosos, abandonar a violência, a raiva, o ódio. Então, enquanto não houver a transformação moral da maioria dos homens, a sociedade terá a maioria dos homens maus. Simples assim, é uma conta matemática simples. A maioria dos homens são maus, a sociedade é o reflexo da maioria dos homens. Ou se a maioria dos homens são indiferentes, não se comprometem com a própria transformação e nem por isso contribui com a sociedade, porque quem não faz a própria transformação não pode transformar a sociedade. E nós vemos aí, por exemplo, na sociedade se falar em corrupção, quando muitas vezes nós, na nossa vida pessoal, somos desonestos. Então, não faz sentido, eu só vou mudar a sociedade quando eu mudar primeiro a mim mesmo, introjetar em mim a lei moral, vivê-la no dia a dia,
e quando isso for acontecendo com todas as outras pessoas, quando a maioria viver a lei de Deus, se transformar moralmente, nós vamos construir uma sociedade muito justa, uma sociedade sem violência, sem miséria, uma sociedade em que os homens colaboram entre si, não competem entre si. Então, isso só vai acontecer o dia que a gente fizer a transformação moral em nós, em primeiro lugar. Discurso não é suficiente. Discurso ajuda, porque às vezes você não se transformou, mas você fez o discurso e o outro aproveitou o discurso. E o outro cresceu com o discurso. Olha, palmas para ele. Como vai analisar Kardec quando ele vai discutir a questão daquele lá no Livro dos Espíritos, daquele indivíduo que não aproveita o ensinamento que prega. Ele deixou de colher os frutos da árvore que plantou. Ele vai se arrepender de não ter colhido os frutos, mas outra pessoa pode ter colhido os frutos. Então, o discurso é necessário, mas ele não é suficiente. Nós precisamos, além do discurso, da divulgação do pensamento espírita, de levar Kardec para o mundo, nós temos que praticar Kardec, viver Kardec, porque, como eu digo, viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Então, esse é o nosso desafio. Levar, fazer o discurso, pregar, mas, acima de tudo, vivê-lo, fazendo a transformação, primeiro em nós, para que os outros, inclusive, possam até valorizar o discurso, sabendo que se o discurso fez bem para aquele que viveu, eu também vou tentar vivê-lo, porque deve fazer bem para mim. Então, por isso, esse texto que foi lido aqui é um texto importante. A gente só vai haver transformação da humanidade quando a maioria das pessoas passarem a viver moralmente. E não há outra solução. Eu considero que qualquer outro caminho que não seja da transformação moral dos indivíduos não vai dar certo. Nós vamos sempre viver com desilusões, à espera de que alguém chegue e mude o mundo, que alguma legislação, que algum sistema econômico, político vai resolver o problema. Não vai, se nós não fizermos a nossa transformação moral. Porque é essa transformação moral que vai fazer com que o indivíduo, quando virar político, seja um grande político, quando virar empresário, seja um grande empresário, quando for um operário, um trabalhador, seja um operário e trabalhador moralizado. Ou seja, quando cada um introjetar em si esta moral estabelecida por Jesus e explicada de forma tão clara por Kardec, nós não vamos transformar a humanidade, serão todas propostas utópicas, que cedo ou tarde a gente vai se desiludir, vai chegar à conclusão de que não deu resultado, porque a causa do mal está dentro de cada um de nós. Enquanto não eliminarmos esta causa, o mal vai continuar sendo produzido, os efeitos do mal estarão onde o indivíduo que vive o mal está. Então, sem eliminar as causas, os efeitos vão continuar aparecendo, ok? Muito bem, é por isso que dona Solange Carneiro, ela pergunta, como podemos diferenciar um vício moral do outro? Por exemplo, o orgulho e a arrogância. Como diferenciá-los? Alguns vícios decorrem de outros? Muito bom. Do ponto de vista do intelecto, do conhecimento, a gente pode, buscando autores que tratam desses vícios, principalmente grandes filósofos, que mergulharam neste conhecimento para fazer essa identificação. Mas eu diria que essa identificação, como os filósofos tentam fazer, ela ajuda, mas ela não é absolutamente necessária. O importante é que você identifique esses vícios e que reconheça neles algo ruim e você os combata. Não há uma necessidade de você ter tanta precisão para saber a diferença entre orgulho e arrogância, entre orgulho e vaidade. Embora vários filósofos procuram dar elementos de distinção. Por exemplo, para alguns filósofos, a diferença entre orgulho e a vaidade é que a vaidade é o orgulho com plateia, que exige público. O sujeito não é vaidoso, isolado, quietinho numa ilha.
para ser vaidoso, ele tem que ter outras pessoas, ele precisa, de alguma maneira, ser visto por outros. Então, alguns filósofos definem que a vaidade é o orgulho que pede aplauso, de alguma maneira. Mas você não precisa ter essas distinções tão precisas na filosofia para fazer a transformação. Claro que se você é estudioso, gosta de entender essas diferenças entre as paixões, diversas paixões e os vícios, é um prazer intelectual, é muito legal, isso inclusive pode lhe ajudar, mas eu diria que não é condição absoluta para isso, como a gente vai encontrar Kardec mostrando de pessoas simples, com poucos preparos intelectuais, que com a vontade firme de fazer o bem, de ser útil, de servir, vencem seus vícios muito sem saber identificar essas diferenças entre orgulho, arrogância, vaidade ou qualquer outro. Eu diria que os vícios são sempre tristes, as virtudes são sempre alegres. Por isso, o grande filósofo Spinoza, materialista, panteísta, dizia que o amor é sempre alegria. Então, uma das formas de você saber de um vício é perceber que o vício sempre é algo que lhe incomoda, gera dentro de você, se você perceber, uma certa tristeza, uma manifestação da tristeza, porque você, de alguma maneira, não está feliz. A virtude é sempre alegre, porque o amor é sempre alegre, mas não dessa alegria fugidia, daquela alegria tranquila que ocorre quando você está sozinho, em paz, durante o momento de oração. Então, eu sugiro, então, não se preocupe tanto quem não tem essa habilidade ou não gosta de fazer aprofundamento intelectual, que não use isso como desculpa para não enfrentar os próprios vícios, porque ele sabe identificar essas emoções ruins, ele percebe aquilo que está lhe incomodando, ele consegue observar quando o outro está sofrendo por culpa dele e não porque o outro está sofrendo por culpa do próprio outro. Então, ele sabe, pela prática, e fazendo a identificação daquilo que é ruim, e trabalhe para mudar, para ser melhor no dia seguinte. Então, eu diria que não é tão importante para a transformação moral como o Kardec mostra. Exemplos de pessoas que, com vontade firme, com a ajuda do anjo guardião e se empenhando, é capaz de vencer esses vícios, mesmo não tendo distinção intelectual, conceitual, precisa entre esses diversos termos que caracterizam os vícios, ok? Obrigado pela questão. Muito bem. O Francisco de Góes volta a perguntar: é preciso ter formação acadêmica em filosofia para podermos entender o Espiritismo como foi trazido por Kardec e os espíritos superiores? Muito boa a pergunta do Francisco, né? Essa pergunta é importante para que todos nós reflitamos a partir dos próprios fatos, né? Como Kardec narra, por exemplo, na Revista Espírita, dos operários de Lyon analfabetos, que conheceram o Espiritismo e deram exemplos do que é ser espírita. Então, pessoas que sequer sabiam ler. E, claro, que outros que sabiam ler liam as obras de Kardec para eles, eles entendiam os conceitos fundamentais, aquilo que é a essência. A essência do pensamento espírita é muito simples. Qualquer pessoa é capaz de entender. Então, o Espiritismo tem essa característica. Na sua essência, ele é para todos. Mas é claro, como doutrina científica e filosófica, para aqueles que querem ter um aprofundamento intelectual, que gostam de um aprofundamento científico, intelectual e filosófico, o Espiritismo também tem muito a oferecer para estes. Então, veja como Deus é sábio, ele permite que a essência todos possam vivê-lo, e com essa essência, o indivíduo consegue dar o seu salto evolutivo na escala espírita. Mas se ele quiser também, além dessa essência, e ele vai ter que desenvolver a asa da sabedoria um dia, ele vai também encontrar no Espiritismo conceitos, áreas intelectuais e científicas que vão lhe ajudar também nesse processo mais profundo de investigação científico-filosófica. Então, veja a beleza. Em algum momento, é claro que o indivíduo vai ter que também desenvolver sabedoria.
Mas não significa que para viver a essência do espiritismo e se transformar num espírito muito melhor, ele não precisa desse conhecimento de forma nenhuma, ele pode dispensar isso, mas em algum momento, depois desta fase, ele vai perceber a importância de estudar as ciências, as filosofias, porque para ser espírito superior, ele vai precisar muito mais do que ter vencido seus vícios, de ter conquistado virtudes, ele vai precisar também de conhecimento, de habilidades intelectuais. Então, esse ponto é importante, foi muito bom, Francisco, ter lembrado essa questão, porque pessoas simples, de pouca formação intelectual, podem estudar, compreender e viver o espiritismo naquilo que ele tem de mais importante e essencial. E aqueles que têm formação científico-filosófica também irão, na obra de Kardec, perceber a grandiosidade científico-filosófica de Kardec e dos espíritos. Ou seja, Deus deu uma doutrina que atende a todos os níveis intelectuais sem nenhum problema, ok? O Olavo de Afogados, aqui no Recife, Pernambuco, aqui no Nordeste, pergunta assim: o resistir à atração do mal tem algo a ver com a pergunta 893 do mesmo livro, Livro dos Espíritos? Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores? É isso que ele pergunta. Claro que tem. Quer dizer, se você faz esse esforço de resistência, e o autoconhecimento já é esse esforço, porque é aquele que resolve se conhecer, como Santo Agostinho orienta, nesse conhecimento honesto, sincero de si mesmo, ao fazer isso, ele já está resistindo ao orgulho que tenta atrapalhar isso, ele está resistindo ao mal, porque ele está tentando identificá-lo com o propósito de vencê-lo, dominar e vencer o mal. Então, aí, neste esforço, já é o que se chama o princípio da virtude, que essa questão 893 citada é muito inteligente, porque os espíritos eles vão dando nessa questão o início do que é o processo virtuoso, e depois eles complementam no final com a mais desinteressada caridade. Ou seja, eles dão esse pontapé inicial na virtude. O processo de conquistar a virtude começa, primeiramente, no espírito imperfeito, pelo esforço de vencer a atração do mal, pelo esforço de domar-se naquilo que ele traz do passado. E aí já há um princípio de virtude. Então, veja a sabedoria, você já começa a entender como vai ser o processo da virtude, e a virtude começa a germinar no seu mundo íntimo. Foi a sementinha da virtude que agora começa a brotar nesse esforço de conhecer-se, nesse esforço de vencer o arrastamento. E depois que ela brota, é só você regar todo dia, é só você colocar ali esterco, que ela vai crescendo e você vai virando uma árvore virtuosa, ok? Ok. Nós vamos só queremos agradecer a todos, mas nós estamos aí no finalzinho, 1h30. Passa rápido, né, meu amigo? A gente pensa que não voa. Vamos ter mais 2 perguntas e vamos para o encerramento do programa. O Rui Gomes, ele pergunta: o desenvolvimento do senso moral vai acontecendo mesmo com os nossos vícios e nossas paixões ruins? Muito boa questão, Rui. Uma pena que a gente não tem como explorar todos os aspectos que estão por trás desse conceito tão interessante de Kardec, que é o desenvolvimento do senso moral, que começa nas fases iniciais do espírito, com E maiúsculo, nas suas primeiras existências, em que ele vai adquirindo conhecimento, que ele vai aprendendo a lei de Deus, que o seu livre-arbítrio vai se desenvolvendo, simultaneamente com o desenvolvimento do senso moral. Porque o que é isso? Essa capacidade de identificar o bem e o mal, que depende do nível de desenvolvimento que ele vai tendo ao longo do conhecimento da lei. Na medida em que ele consegue identificar o bem ou o mal que ele esteja praticando. Nesse momento, o senso moral está maduro, porque ele agora é capaz de identificar em si o bem e o mal, que é o que se espera que todo mundo alcançou quando já chegou nesse estágio aqui de espírito de provas e expiações. O nosso senso moral já está suficientemente desenvolvido
Porque a gente já consegue identificar esse bem e mal. A consciência já nos incomoda quando a gente faz o mal. A gente já se sente incomodado, a nossa consciência já nos cobra. Por quê? Porque a gente já está com esse desenvolvimento bem maduro, porque já vivemos muitas existências aprendendo o que é a lei de Deus e aprendendo a reconhecer, que é o que caracteriza o senso moral, essa capacidade de reconhecer o bem e o mal, que decorre, obviamente, do conhecimento que já conquistamos da essência ou dos princípios fundamentais que constituem as leis morais. É claro que na medida em que o espírito vai evoluindo, ele vai compreendendo muito mais a lei de Deus. Então, muitas vezes, por aquilo que a gente acha que agora é o bem máximo, nós vamos descobrir mais adiante que nós agimos no bem, mas podíamos ter agido num bem maior ainda, porque a gente ainda descobre como aplicar a lei de Deus em contextos ainda mais amplos. Então, a gente vai crescendo como espírito, aprendendo a aplicar cada vez mais esses germes, esses princípios da lei de Deus que aprendemos e conquistamos até agora, e que vamos cada vez mais crescendo mais adiante. Então, é por isso que a nossa conduta olhada hoje, do ponto de vista que somos, certamente, quando a gente avançar muito mais, a gente vai até dizer, puxa, se eu soubesse o que sei hoje, se eu tivesse tudo que eu tenho hoje, talvez eu tinha feito mais ainda do que fiz. Isso é um processo natural do crescimento da alma. Mas todos nós que estamos aqui em expiação na Terra, já temos o senso moral suficiente desenvolvido para que a gente possa identificar pelo menos aquilo que é essencial na lei moral. Por isso, Kardec nos colocou com simplicidade essas leis e todos nós conseguimos entendê-la, porque já temos essa capacidade de distinção entre o bem e o mal, ok? Ok. Aí agora é o último ok, porque é a pergunta, apesar de ter um bocado de perguntas aqui, Cosmo, mas a gente vai ter que encerrar. E o nosso irmão Nertan Jucá, ele volta a perguntar. No final do Livro dos Médiuns, Kardec faz um chamamento, dando um roteiro para que o espiritismo cristão, para que o espiritismo cristão humanitário. Por que essa preocupação de Kardec, lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, ele traça esse roteiro para esse espiritismo cristão e humanitário? Para que a gente entendesse que o espiritismo não pode ser apenas uma doutrina científico-filosófica como deleite intelectual, que nós correríamos um sério risco de transformar uma doutrina tão belamente construída do ponto de vista filosófico, lógico e científico num mero deleite intelectual. Então, é uma lembrança de que todo esse conhecimento espírita só faz sentido se nós, de fato, passarmos a viver como verdadeiros cristãos, ou seja, como aqueles que tentam seguir o guia e o modelo que é Jesus. Então, é um lembrete importante, por isso há uma diferença entre ser espírita e ser, por exemplo, físico, e ser químico, e ser biólogo, e ser filósofo. Eu não tenho, com essas ciências, o mesmo compromisso de transformação e de vivência moral que eu tenho com o espiritismo. Então, nos lembrando sempre, Kardec nos lembra isso em vários momentos de sua obra. O espiritismo não é só para deleite intelectual, não é só uma doutrina lindíssima do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, não é só uma das mais belas filosofias que responde às mais importantes questões da existência que nenhuma outra filosofia foi capaz de responder. Ele não é só isso, ele é muito mais que isso, porque ele exige de cada um de nós esse esforço de transformação moral. Então, é Kardec lembrando para que a gente não vire apenas um filósofo que discute textos, artigos, que critica, que examina, que sabe responder perguntas filosóficas, que sabe responder perguntas científicas no que diz respeito ao espiritismo, que a gente dê o passo além disso, para a gente não correr o risco de não comer a fruta da árvore que Deus plantou. Obrigado. Nós é que agradecemos, meu amigo, muito obrigado.
E eu queria só falar agora de você, que você tem 4 livros, né? Isso está correndo aí, a ordem didática de O Livro dos Espíritos, não é isso, meu amigo? Os Espíritos e os Homens, o Espiritismo e a Matéria, e um lançamento recente, As Leis Morais e a Verdadeira Felicidade, os 4 livros que você tem aí colocado para todos nós. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Temos que agradecer realmente, de fato e direito, a você por ter tido esse tempo, a Lilian também por ser essa mulher fantástica, que sempre está aí atrás, fazendo todo esse mise-en-scène com a gente. Muito obrigado a todos que participaram, todos que perguntaram. Tem muitas perguntas que ficaram por ser respondidas, mas quem sabe nosso irmão volta aqui no outro dia e faz mais 1h30 com a gente, que vai passar rápido. Mas, se eu não me engano, parece que sábado à tarde você tem sempre um estudo. Você poderia falar e convocar os nossos irmãos que estão vindo pela primeira vez, no sábado à tarde, não é isso? É que esses estudos, eles são numa sala com limite de pessoas, então, por isso, a gente não pode abrir, porque é uma sala virtual que tem já o número, a capacidade máxima dela. Mas eu queria aproveitar aqui para agradecer a você, viu, Tavares, a equipe, parabenizar vocês aí da Web Rádio Estação da Luz pelo trabalho bonito que fazem, divulgando o Espiritismo. Que Deus continue dando forças a vocês para que vocês nunca parem esse trabalho e continuem levando essa luz tão importante do Espiritismo para iluminar tantas consciências, para fazer com que as pessoas possam aprender e viver o Espiritismo. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho, que não falte recursos, que Deus dê força, saúde e recursos para que vocês continuem nesse trabalho. Queria também agradecer a tantos amigos que aqui participaram, a tantas perguntas inteligentes, o carinho de todas essas pessoas para conosco. Eu me sinto muito feliz, eu e Lília, por estarmos aqui, por recebermos tantos carinhos e tanta atenção de vocês, e até a atenção para aguentar a gente aí durante 1h30. Vocês estão de parabéns, e obrigado pelo carinho, pela indulgência de vocês para com os nossos defeitos, para com as nossas faltas. Muito obrigado, e que a gente possa continuar juntos aí, estudando, divulgando e principalmente botando em prática essa doutrina maravilhosa. Obrigado, um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. Tavares, Oi, querida. Fala, meu amor. Trabalhando ao aqui meu do anjo lado, de guarda, né? que você falou ali, eu tenho 2. É o Espírito Superior. Diz, querida. É que o Valdomiro deu uma ideia ali da gente fazer gratuitamente um livro, e esse livro do Cosme realmente né, sobre a felicidade, as leis naturais, esse lançamento, o pessoal tem gostado muito, feito grupos de estudos aí, Brasil afora, né? Até o nosso grupo, Cosme, o pessoal está pedindo para a gente estudar as leis naturais. E aí, como a gente está lançando o e-book, se você quiser fazer um sorteio e a gente pegar uma das pessoas que participaram aí com perguntas, e a gente pode sim, aí pegar o e-mail da pessoa, se você não quiser fazer agora, depois, em algum momento, o e-mail, a gente manda o link, a pessoa consegue baixar e estudar e ler todo o livro, tá bom? Fica aí. Vamos fazer agora. O que a gente pode fazer agora não deixa para o meio prático, que é eficaz para se melhorar nessa vida. Então não vamos deixar para... Nós vamos fazer agora, nem isso, seu Cosme. Boa ideia. Bom, e aí como é que você vai fazer? Você sorteia e manda para a Lília aí o nome do ganhador. Pede para sua... de repente a sua filha entra aleatoriamente, né? Mas tem que ter feito uma pergunta, hein? Pronto. Tchau, gente. Obrigada. Um beijão para todo mundo aí. Tchau, tchau. A palavra para vocês é gratidão. Gratidão eterna. Muito obrigado, meu irmão. Estamos encerrando o nosso Estação da Luz. Muito obrigado a todos. Voltamos amanhã cedinho com Amadeu Ferreira. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos. Obrigado, Cosme.